Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e faltam só 9 dias para a final da Libertadores da América. Ontem tivemos um Fluminense e Goiás com muitos pontos preocupantes e muitos pontos para se animar, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, já que muito provavelmente esse jogo entre Fluminense e Goiás foi a última vez que a gente viu os titulares do Flusão em campo antes do dia 4 de novembro, antes da finalíssima da Libertadores da América dentro do Maracanã. Então, sem muito mais enrolação, vamos pro vídeo. Eu quero começar o vídeo destacando o quão importante foi a vitória do Fluminense ontem para o contexto do Campeonato Brasileiro que vive a equipe hoje, já que vinha de diversos jogos sem vitória, desde o jogo contra o Cruzeiro, que já faz um bom tempo, e volta a se aproximar do G6 da sua vaga na Libertadores no ano que vem, para caso tudo dê errado, aqui ó, batendo na madeira, no dia 4 de novembro. Uma vitória para recuperar a moral do time titular. Como eu disse, esse deve ser o último jogo da equipe titular do Fluminense antes da final no dia 4 de novembro. Até porque no dia 31 a partida contra o Bahia deve ser com um time totalmente reserva, muitos jogadores da base. Acredito que o Diniz dê essa oportunidade para a garotada. E nesse último final de semana, antes da final, contra o Atlético Mineiro, naquele pasto que está a Arena MRV, o Fluminense já não vai ter Paulo Henrique Ganso e Germancano, que tomaram o terceiro cartão amarelo nessa partida contra o Goiás, além de que não deve ter Nino, não deve ter Felipe Melo nem John Kennedy por problemas de lesão, e aí o time titular já não vai estar dentro de campo. Devemos ter então um time misto contra o Atlético Mineiro e um time inteiramente reserva contra o Bahia. Essas são as duas próximas partidas do Fluminense antes da final da Libertadores. Então era imprescindível recuperar a moral nesse último jogo com os jogadores titulares antes da grande final. E pudemos acompanhar no Raulino de Oliveira a masterclass do senhor Keno. Que jogaço do Keno, Keno de Tranças, que é uma instituição enorme do futebol, e fez uma baita de uma partida. O Keno, que na minha opinião já vinha sendo o melhor jogador do Fluminense nos 3 últimos jogos. Goiás, obviamente, depois de gol, assistência, pré-assistência e uma partida perfeita do Keno dentro de campo. Ele já tinha sido, na minha opinião, o melhor jogador contra o Red Bull Bragantino num jogo que dificilmente alguém se salvou. Eu gostei da partida do Keno, principalmente das suas tentativas ao longo do jogo. E na partida contra o Corinthians, o Keno me agradou muito. Só não foi melhor jogador do que o Lima por conta dos gols. Mas em nível de atuação, para mim é o melhor jogador do Fluminense nesse recorte dos 3 últimos jogos. Uma partida que expõe e também dá muita confiança para o John Arias, com 2 gols e seu poder de decisão. Além também, claro, do jogo contra o Corinthians, onde ele marcou no final do jogo. E não vinha de boas atuações o John Arias. Importante ter essa boa atuação do Arias, sendo decisivo e marcando gols. E para fechar, Paulo Henrique Ganso, que depois de me dar muito ódio nos últimos jogos, finalmente fez uma partida que eu não tenho nada o que reclamar. 2 assistências, um bom jogo do Ganso para recuperar moral e confiança antes da final da Libertadores da América. E fica como único pesar Germancano, que vive uma seca de gols nesses últimos jogos, desde a semifinal contra o Internacional, onde fez o gol da classificação do Fluminense. E eu sempre digo que o atacante do nível do Germancano, ele sempre está bem próximo de quebrar o jejum. Só entra em campo agora no dia 4 de novembro e, se Deus quiser, vai ser para coroar essa Libertadores mágica que faz o Germancano. E que pecado aquela bola do Germancano estar ali, um dedão impedido, num passe perfeito do Keno, que fazia uma grande partida, e uma finalização de quem conhece muito do negócio chamado gol do Germancano, um toque nojento de cobertura, que infelizmente foi invalidado pelo árbitro de vídeo, numa regra que, enfim, acho que permite discussões de uma ponta de chuteira, qual vantagem levou o Germancano a uma ponta de chuteira à frente do defensor do Goiás. Enfim, infelizmente o gol foi anulado e o Cano vai com esse jejum para a final, com aquela sede, aquela gana que a gente sabe que ele tem de quebrar esse tipo de jejum quando ele acontece. Quase nunca. E o último destaque positivo que eu quero dar no time do Fluminense antes dessa final, obviamente sem falar do chovendo molhado que é o André,
é sobre o Martinelli, que vai cavando a sua vaguinha no time do dia 4 de novembro, no time que vai atuar nessa final. O Martinelli vem de atuações muito seguras desde o jogo contra o Cuiabá, que foi expulso, e com as mais atuações do Alexander, que é um jogador que eu particularmente gosto muito, e acho mais jogador que o Martinelli, mas que não vem bem desde que voltou de lesão. Ontem, inclusive, no terceiro, último e golaço do Goiás, lá no Raulino de Oliveira, o lance se origina de uma falha do Alexander, que deve estar de fora da final para ter como companheiro do André o Martinelli. Eu acho que existia uma briga para essa vaga entre Alexander, Martinelli e Lima, o Lima despontando ali por último, porque não agrada muito a torcida, né, o Lima como volante, e acho que com as atuações dele como volante também não deve agradar muito o Fernando Diniz. O Alexander vivendo essa fase ruim pós-lesão, o Martinelli em uma crescente nos últimos jogos, o último jogo também contra o Corinthians fez um jogo muito seguro. Então gosto das últimas atuações do Martinelli e acho que na cabecinha do Diniz, o time titular do dia 4 de novembro já está montado com essas últimas boas atuações do senhor Matheus Martinelli. E nem só de coisas boas viveu o Fluminense do Fernando Diniz nessa noite contra o Goiás. Como eu disse, foram 3 gols sofridos, 2 no primeiro tempo e no comecinho do jogo. Problemas defensivos que são recorrentes do Fluminense. O primeiro gol, uma bola nas costas dos laterais, que acontece todo o jogo. Isso não é culpa exclusivamente do Marcelo, isso é falha de cobertura do jogador que eu acabei de elogiar, do Martinelli, e de uma deficiência que se tem ao ter Marcelo e Felipe Melo defendendo o mesmo lado do campo. E não é exclusivo deles, tá bom? Porque no último jogo contra o Red Bull Bragantino, quando tivemos Alexander como volante e o Diogo Barbosa como lateral, a mesma jogada aconteceu nas costas da marcação e o Fluminense sofreu muito no começo do jogo com essa mesma jogada. Outro problema recorrente do Fluminense que ainda não achou solução, bola aérea. Mais 2 gols sofridos de bola aérea. Obviamente que o terceiro ele sai muito mais pela falha do Alexander na saída de bola do que propriamente dito pela bola aérea em si. Por mais que eu ache e que eu acredite que tenha tido uma falha de marcação do senhor Marlon no lance do gol. Mas o segundo gol é uma falha bizarra de marcação em bola aérea, em bola parada, que acontece todo o jogo do Fluminense e ainda não encontraram correção. Repito, o Boca Juniors vai vir para o Rio de Janeiro para amarrar jogo, para jogar fechado e para escapar com o Valentim Barco, que é um ótimo jogador, um garoto novíssimo e que vai colocar fogo nas laterais do Fluminense. Então precisa ter muito atenção a esse tipo de jogada. E, obviamente, as bolas aéreas, o Boca tem ninguém menos que o Cavani como centroavante, além de defensores muito altos que vão trazer pavor ao Fluminense na bola aérea, que vão abusar da bola aérea e das jogadas em velocidade. O Fluminense tem 9 dias para poder corrigir isso. Está nas mãos do Fernando Diniz, ao invés de ficar pensando na convocação da seleção brasileira para a próxima data FIFA para enfrentar Colômbia e Argentina, que pense em solucionar esses 2 erros que vêm sendo recorrentes na defesa do Fluminense. E eu acredito que além desses erros defensivos que têm me incomodado tanto nos jogos do Fluminense, tem uma falha que me incomoda muito mais, que é a desatenção no começo dos jogos que vem tendo a defesa do Fluminense. Contra o Red Bull Bragantino, com 5 minutos de jogo, já tinham tido 2 bolas na trave e uma bola perigosíssima do Eduardo Sacha. Contra o Corinthians foram 3 gols sofridos no primeiro tempo. Contra o Botafogo, 2. Foram 8 gols sofridos no primeiro tempo em 4 jogos desde a semifinal contra o Internacional. Isso sem encontrar o jogo próprio da semifinal, onde o Fluminense sofreu também um gol no primeiro tempo, gol de cabeça do senhor Mercado. É muito preocupante a desatenção do Fluminense nesse começo do jogo. Se houver essa desatenção e falha contra o Boca Juniors, eles vão abrir o placar no Maracanã e vão fazer o que eles mais sabem fazer, que é catimba, é enrolar o jogo, é segurar o jogo, é entrar na mente de um Fluminense que acredito que é muito instável psicologicamente. Então o Fluminense precisa ter muita atenção. O Diniz, como eu disse, tem 9 dias para corrigir esses 3 erros
e esse último, para mim, o mais importante. Eu acredito que não tendo a desatenção, os outros problemas, tanto da bola aérea quanto da bola nas costas dos laterais, eles não vão acontecer. E para fechar, eu quero falar sobre a bizarrice que foi a atitude do senhor Marlon. O zagueiro Marlon fez um gol no primeiro tempo, que seria o gol de empate do Fluminense, que foi anulado para tornar a situação mais cômica ainda. O Marlon fez o sinal de cala a boca para a torcida, xingou, e como eu gostei da atitude de liderança do Felipe Melo, de puxar o Marlon, né, ele tampou a boca, então não tem muito bem como a gente saber o que ele falou pro Marlon naquele momento, mas provavelmente foi um: cara, tá maluco? Olha o que você está fazendo, tá peitando a torcida. E que liderança é o Felipe Melo dentro do elenco do Fluminense, que não tenha sido nada demais a fisgada que sentiu no primeiro tempo, que esteja apto para jogar no dia 4 de novembro, para eu não ter que aturar o zagueiro Marlon como titular do Fluminense na partida mais importante dos 121 anos de história desse clube gigantesco. Enfim, Marlon, que na minha opinião está perdoado, pediu desculpas logo depois de tomar um esporro do Felipe Melo. No intervalo foi pedir desculpas à torcida, o Fernando Diniz levou ele na torcida para pedir desculpas mais uma vez ao fim do jogo. Foram passados panos quentes, que eu prefiro deixar eles lá bem quentinhos até o dia 4 de novembro, correndo esse risco do Marlon ser titular. Um jogo que deixou muitas preocupações, mas também muito ânimo na parte ofensiva do Fluminense. Aguardemos ansiosamente esses 9 dias até o dia 4 de novembro, o confronto contra o Boca Juniors, e vai ter um super pré-jogo aqui no canal do Guará. Eu estou super empolgado para gravar esse vídeo e super ansioso porque consegui o ingresso e estarei no Maracanã no dia 4 de novembro, vivendo esse sonho que é o título da Libertadores da América, se Deus quiser, virá para Laranjeiras. Chegando ao final de mais um vídeo, quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e paciência. Quero te pedir, para caso você não seja inscrito, que se inscreva aqui no canal do Guará, que deixe o seu like, que deixe o seu comentário aqui embaixo. É sempre um prazer discutir com vocês e quero saber se vocês acham que o time do Fluminense está preparado para enfrentar o Boca Juniors na final no dia 4 de novembro. E vou deixar a pergunta de quem vocês acham que vai ser o campeão para o nosso vídeo antes do jogo, antes da finalíssima, tá bom? Não deixem também de dar um pulinho lá no Instagram do Otávio, ele que faz essas thumbs maravilhosas aqui do canal do Guará e tem me dado uma moral gigantesca, além de ter várias artes e wallpapers incríveis e iradas lá no seu Instagram. Vale a pena dar uma conferida, de diversos esportes e times diferentes. Então, um abraço a todos, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Valeu!